Para Rodrigo Maia, a Justiça do Trabalho não deveria nem existir. Essa declaração absurda feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, além de ser uma das maiores afrontas e agressões proferidas na história do Brasil, tem um lado muito, mas muito perigoso mesmo. O desrespeitoso e nécio deputado abre um terrível precedente cujas consequências podem se desenrolar numa tragédia muito similar ao que foi a Alemanha nos anos 30 do século passado. Esse nécio desrespeitou um dos princípios constitucionais mais importantes, declarado, logo de cara, no artigo 2º da Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A criminosa declaração do deputado ofende de forma absoluta um dos poderes constituídos no Brasil. Ela fere de forma clara e explícita o poder judiciário. A declaração de Rodrigo Maia é de uma seriedade e gravidade que não pode passar em branco e ser logo esquecida. A mesma mostra a clara desarmonia entre os três poderes, o claro desequilíbrio institucional no qual o Brasil está mergulhado. Essa declaração mostra a hipertrofia do poder legislativo, a desarmonia dos poderes, a ditadura que está sendo imposta a todos, leis e emendas constitucionais que destruirão o Brasil, basicamente para favorecer ao famigerado serviço da dívida, que cada vez mais suga os recursos da nação. O indistinto, desrespeitoso, parvo, estulto e tolo político Rodrigo Maia deveria ter sido imediatamente afastado de suas funções e, no mínimo, perder o seu mandato, além de ser processado criminalmente pela gravíssima ofensa proferida contra um dos ramos do Poder Judiciário. Mostra que nosso Congresso está absolutamente contra o povo, contra a nação e contra o futuro de todos. É uma casa insensata e estulta, que vilipendia nosso povo, fazendo muita força contra o Brasil. Nosso Congresso, indigno de ser escrito em letra maiúscula, em sua maioria é composto pelas piores pessoas de nossa sociedade. O ódio pelo povo é regra. Lá, poucos, muito poucos, se preocupam minimamente com o bem-estar social. Na verdade, alguns poucos fingem se preocupar com o povo. O desequilíbrio dos poderes foi o responsável pelo golpe contra o governo Dilma. E que fique bem claro, longe da Dilma ter sido uma boa presidente. No entanto, a crise institucional criada pelo golpe fez as máscaras caírem e as piores ideias nunca apareceram tanto. Outra observação a qual gera uma extrema preocupação foi a reação quase inócua dos juízes do trabalho. A declaração de Rodrigo Maia deveria ter gerado inúmeros protestos dos magistrados do trabalho e dos servidores da Justiça do Trabalho. Todos parecem estar acuados e com medo desse desequilíbrio de poderes. Mais um ponto gravíssimo, o qual mostra a total falta de compromisso do STF em exercer suas funções constitucionais, torna explícita mais uma vez a tragédia sem precedentes que recai sobre nós. Simplesmente o STF esqueceu o artigo 102 da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. As estultas e ineptas declarações de Rodrigo Maia deveriam ter implicado uma imediata reação do STF, o qual simplesmente se silenciou em tal momento. A inação do STF é um desrespeito a todo o povo brasileiro, um crime por conivência. Estou convencido que o Fora Temer não é o suficiente. É necessária a destituição do Congresso, bem como a destituição do STF. Precisamos de novas eleições gerais para o Congresso e também de um novo STF que, hoje, se mostra absolutamente inapto a exercer a mais básica de suas atribuições, que é resguardar essencialmente a Constituição. Isso nos mostra que o Brasil está em plena Segunda República Velha. Nunca nossos direitos foram tão vilipendiados, nunca o Brasil foi tão ameaçado.
O que falta no nosso Congresso e STF é nacionalismo, amor e respeito pelo povo, e sobra subserviência ao grande capital internacional e desrespeito pelo nosso povo, honestidade e justiça. O nosso Congresso precisa de novas pessoas e ideias. Precisamos de um compromisso com o futuro de nossas crianças e de todos nós. Um novo Congresso precisa, antes de mais nada, de pessoas que jamais exerceram outros mandatos políticos. Essas pessoas devem vir de todas as localidades da sociedade, devem vir do povo e pensarem no povo. E, antes de mais nada, representarem os mais pobres e injustiçados da sociedade, e não os rentistas que nos matam, que nos sugam, que destroem a nação. O STF deve ser composto pelas melhores cabeças do país, jamais comprometidos ou filiados a qualquer partido ou grupo econômico. O STF deve ser, antes de mais nada, a casa da Constituição e não mais um balcão de negócios.